Pronto. E o bom da transmissão online é que tem irmãos que estão trabalhando, né? Nem o irmão Fábio está trabalhando, o irmão Nenê está trabalhando. E o objetivo dessa transmissão sempre foi ajudar os irmãos que não podem estar presentes. Às vezes nossos professores também estão fora. Não, eu posso tirar a máscara? Vocês estão longe o suficiente para... melhor. Sem máscara é bem melhor. Então, quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam todas essas lições, 13 no total. Teve uns momentos que eu não pude dar, nosso irmão Rosni deu, né? Porque eu estava suspeita de Covid. Graças a Deus não foi nada, passou, essa fase está passando. E como tudo que eu falei para minha filha hoje, tudo passa. E hoje, a lição de hoje é exatamente isso: tudo passa. Porque, e o que nós temos que fazer no meio do caminho é só estar firme. A nossa casa é construída sobre a rocha, como a gente viu, construir nossas muralhas, como nós vimos nas outras lições. Estarmos firmes, porque se a gente permanecer firme, o tempo vai passar, as coisas vão acontecer, porque já estão planejadas segundo a autoridade de Deus, e vai se concluir. Depende, a gente pode passar de duas formas as coisas, ou entrando em desespero ou na vontade de Deus. Entrando na vontade de Deus, as duas vai passar. Como a Bíblia fala, a tempestade vai acontecer nas duas casas, a que está firmada na rocha e a que está na areia, mas vai passar. Então, a lição de hoje, a vigilância conserva pura a igreja. Eu estou na frente aqui, deixa eu colocar mais para cá. Melhor, né? Passamos por 13 lições, onde na primeira lição, Daniel ora por um despertamento, e para que o povo de Deus acorde, que estava no cativo, eles não estavam percebendo que estava passando já 70 anos em cativeiro, e Daniel ora para que eles acordem. Aí acontece um milagre, eles são acordados, eles são despertados, eles são animados pelo Espírito Santo para retomarem a sua terra, porque onde eles estão não é a terra deles, eles são estrangeiros em terra estranha, então eles têm que retornar para a terra deles. Ao retornar para a terra deles, eles têm que, só que não é de qualquer forma, eles têm que reconstruir o templo, para que possa voltar ao altar de adoração que estava destruído. Então você não vai voltar de qualquer forma, você vai voltar com outra cabeça. Não, agora eu tenho que reconstruir o templo. Depois que construir o templo, que está já a santidade e a adoração a Deus, nós vamos reconstruir agora as muralhas, onde nós vamos proteger as muralhas. Sei que não dá para ler que está estranho ele, mas vamos na lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo, e na 6 o Neemias reconstrói as muralhas, para evitar que os inimigos tomem de nós o que é mais precioso, que é a nossa salvação, com a nossa proteção em Deus. O 7, a partir do momento que então eu já reconstruí o meu templo. O 8, eu já fiz a minha muralha. O 9, agora eu vou me afastar daqueles que me querem mal, me afastar das coisas que me prejudicam. Na lição 8, toda desunião, que já é uma auto-introspecção, você já começa a separar tudo que está errado dentro da muralha. Tudo que é desunião da sua casa, na família, no serviço ou na igreja tem que ser eliminada, porque Deus não concorda com facção. Falei isso no Facebook ontem. Qualquer um que apoia facção ou divisão de classes, eu contra eles, branco contra negros, rico contra pobre, hétero contra homossexual, isso é facção, isso é revolta. E o primeiro revoltoso na Bíblia foi Satanás, que se revoltou contra Deus e eliminou, pegou 1/3 dos anjos. Então qualquer um que apoia movimentos de facção, de divisão, está alinhado a Satanás. Simples assim, palavra simples assim. Então, depois que as causas são descobertas na lição 8, no 9 nós vamos vencer as oposições como obra de Deus, através dos frutos do Espírito, através de trabalhar na obra, através de invadir as fronteiras do inimigo e pegar almas caídas. Aprendemos na lição 10 que além disso você tem que provar que nem todo mundo está com você, está no mesmo Espírito. Provar se os Espíritos são de Deus, lição do nosso irmão Rosi. Nem todos os Espíritos que estão juntos são de Deus. Tem Espírito que está lá no meio, falando que está fazendo a obra, mas pertence a outra religião. Os espíritas também fazem muitas caridades, mas não aceitaram a Cristo como Salvador. Fazer obra, o inferno vai estar cheio.
Até eu estava conversando com a esposa todo dia, a gente assiste essas séries de crime, a maioria dos caras, os piores criminosos são os caras milionários, que escondem as suas crueldades através de doações, de proteção à criança. Pode ver que tem um padrão, ele vai, eu vou proteger as crianças, mas ele é um pedófilo. Mas ele cria uma ONG de proteção às crianças, para mascarar a crueldade dele. O 11, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Apesar de tudo isso, se você não estiver fundamentado na palavra, isso não se sustenta ao longo do tempo. É uma parede mole, que ela não está alicerçada, ela não está com aquele... Como que é o nome? Eu sempre esqueço o nome daquele negócio do pedreiro. O prumo. Não está com o prumo bem ajustado. Na lição 12, Esdras combate a prostituição ou o casamento misto, ou aquela mistura que invade a igreja sutilmente. Isso não tem nada a ver. Enquanto a igreja está olhando para uma coisa, outra coisa está escancaradamente entrando. Às vezes perdemos detalhes com outras coisinhas pequenas que não salva, não vai dizer ninguém a salvação, e tem outras coisas mais absurdas entrando, como sempre idolatria de pastores, idolatria de pessoas que são famosas, fazer aquelas campanhas que parecem... Já viu vem que você vai ouvir o Serjão, ó, parece aquelas noites do forró, é igualzinho. Então, eu e o Abraão, a gente brinca com isso, mas qual a diferença desse culto para ver esse pastor e esse do forró? O banner é o mesmo. A diferença é que o cara não está segurando a sanfona, mas por quê? Está idolatrando pessoas. Então essas são coisas mistas que estão entrando e misturando o povo de Deus. Então hoje, por que tudo isso? Porque tudo passa. E nós vamos aprender na lição, conservar a igreja pura e simples. Eu vou correr porque tem muita coisa. Hoje é difícil terminar cedo. Sininho, tá? O objetivo é sinalizar a necessidade do aluno cultivar uma vida de oração e vigilância. Mais do que oração é vigilância. Vigiai e orai. Ora, mas vigiai. Vigiai e orai. Você ora... É igual aquela passagem que tinha que tomar água olhando o inimigo. Está tomando água, mas você está ali, ó. Lembra da Gideão? Os 300 de Gideão? Qual que era o que tinha que tomar água, mas está atento? Apontar o sentido da expressão da meia-noite. Vamos quebrar um paradigma hoje. Irmão, você desligou aqui a energia. Por favor. Ele é geral. Toda vez que nós falamos de Apocalipse, toda vez, eu estava conversando isso com a minha esposa, as pessoas querem mostrar terror, medo e pânico. Irmãos, isso está errado. E vamos consertar isso na escola bíblica hoje. Apocalipse é redenção, é revelação do reino de Cristo. As pessoas que têm medo do Apocalipse é porque está com alguma coisa para acertar. Essa é a tensão. Muitos pregadores enfatizam, não, porque o anticristo vai vir. Temos que entender a linha da pessoa que está pregando. Se ela é pré-tribulacionista, se ela é mido-tribulacionista, se ela é pós-tribulacionista ou se ela é milenal. Tem 4 tipos de vertentes do arrebatamento. Então às vezes a gente ouve umas pregações e não tem nada a ver. E fica com medo de pegar a biometria do Bradesco lá, por exemplo, do Itaú, porque acha que é do anticristo. A lição fala, cuidado com as coisas inovadoras. A inovação não está falando de tecnologia, está falando de deturpação da palavra. Tecnologia sempre vai existir. Se Jesus vir daqui 1000 anos, no ano 3020, ele pode vir, ele é o Senhor, ele que determina. Há 2000 anos a gente está aguardando ele. Se ele quiser mais 1000 anos, 3020, você acha que vai ser a mesma coisa que está hoje? Daqui 1000 anos a tecnologia como está hoje? Ciência se multiplicará. Não acho que você vai ter que evangelizar em outro planeta. Porque a guerra agora atual, a corrida espacial está pegando. Quem está acompanhando? O Japão está construindo um robô de 70 metros. Essa semana ele ajoelhou e mandou. Irmãos, não misturem tecnologia com inovações bizarras da Bíblia, onde a pessoa tenta embutir coisas ao mundanismo na Bíblia. São coisas separadas. A inovação, a tecnologia não é boa ou má. Quem é mau é o homem.
A mesma radiação faz o seu raio-x como ele explode Hiroshima. É a mesma radiação. Então, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. Apocalipse é o início de um novo dia. Expor a meia-noite, as horas das trevas. Destacar a meia-noite marca a vinda do noivo. Ressaltar o clamor da meia-noite como um brando de alerta. Temos aqui a leitura da semana. Recomendo os irmãos depois pausarem os vídeos. Todas as leituras estão no site da igreja, youtube.com. Clica lá, Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha. Tá aqui, cultos transmitidos. Só tá com delay de 2 cultos que eu esqueci mesmo, terça e quinta, mas eu vou colocar hoje à tarde. Então todas as aulas, você vai lá em playlist e você acha. Todos, inclusive essa que eu estou transmitindo agora. Então, leitura bíblica em classe. Mateus 25, 1,13. As 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Percebe aqui que ele já define o perfil, já é louca. Não é que se tornou louca. Ela já está desconectada. Ela só está disfarçada. Está no meio ali, mas ela é louca. E olha que louca, a Bíblia até condena usar a palavra louca. Não chamei os outros de louco. E ele está usando a expressão louco. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, porque se apoiam nos outros, né? Ora por mim aí, ora por mim aí, ora por mim aí, ora por mim aí. Parece um grude, né? Parece, vou usar o termo de outra igreja, parece imposto. Só quer grudar para pegar. Ora você também. Você não é o mesmo Deus, é o mesmo canal, né? A pessoa. Bom, as prudentes levaram azeite, e toda vez que fala de óleo, azeite é o Espírito Santo, em suas vasilhas, como a sua lâmpada, e tampando o esposo, tosquenejaram todas dormiram. Dormir é enfraquecimento da fé. Como Paulo fala em Coríntios 11, 23 até o 30, e muitos que dormem, e está morto, né? Como Ezequiel tem aquela visão também de levantar os ossos, representando o povo de Israel que está morto. Isso que é dormir. Onde eu estava? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram à prudente: dai-nos, ora por mim, dai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, porque tem gente que vende, vai lá comprar. Vai naquelas igrejas que vende o Espírito Santo através de alguma coisa, vai comprar. Não é? Você não vai comprar. Antes aos que vendem, comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou como a aula do nosso querido professor, nunca estive aí. Como falado em Lucas: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço. Eu nunca morei aí dentro. Eu nunca fui meu templo aí dentro. Então é um terreno desconhecido, nem sei o que tem aí dentro. Quer dizer, sabe, mas é desconhecido. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Orar é bom? Conecta a Deus. Mas se não vigiar, não adianta nada. Adianta nada. A coisa que eu cresci nessa igreja, e eu vou falar dessa igreja, então, porque eu conheço aqui. Eu cansei de ver pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo, cansei de ver, e depois estava brigando lá fora, saindo nos tapas. Aí eu falava: mas como? Acabou de falar em línguas, acabou de fazer aviãozinho com duplo carpaccio aqui, lá fora está saindo. Aí eu comecei a me questionar. Eu, nascido nessa igreja, e comecei a ler Coríntios 12, 14, sobre os dons do Espírito e a decência do Espírito Santo. E comecei a perceber que não é bem assim que é o batismo com o Espírito Santo. Que a Bíblia deixa bem claro a ordem e a decência. E quem ele usa.
Pode usar uma jumenta para dar? Pode, mas é só uma vez que a jumenta vai falar e o resto da vida nunca mais vai falar, porque ela é jumenta. Você não viu a jumenta falando depois, ela falou aquele momento, naquele momento específico. Deus pode usar quem quiser, como quiser, da forma que quiser. Meu pedreiro que construiu a casa do meu pai teve uma experiência que ele estava falando com uma pessoa que faz janela. A pessoa falou, então, você precisa fazer isso aqui. No meio que ele estava falando o retângulo, ele falou uma profecia para ele e voltou, e fecha aqui. Aí ele, o que você me disse? Ele falou, não, estou falando que você faz aqui, ó, você tem que cortar aqui para poder encaixar a janela. Deus usou no meio da frase do cara explicando como construir uma janela, uma profecia. E ele falou, nossa, ele soube. Quando Deus fala, não há dúvida, ponto. Não é? Será que foi Deus? Será que... Não tem. Por experiência própria. Quando ele fala comigo, não é se, não é. Não tem questionamento. Voltamos. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações. Já expliquei inovações e o mudanismo das nossas dias. É preciso vigilância para conservar a igreja pura. Temos aí 5 tópicos. Mas tem gente que está dormindo. Ai, que dificuldade de acordar. Ai, eu não quero acordar. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que tempo se abrevia ou se encurta. Jesus pode vir de 2 formas para a gente: ou quando se acabar os meus dias na terra e ele vir me buscar individualmente, ou ele pode buscar a igreja inteira. Mas ele vai vir. Foi profetizado que ele viria, ele veio. Ele falou que ia morrer, ele morreu. Ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Você acha que ele falou que vai vir, não vai vir buscar? Se de 3 ele cumpriu? Então assim, por que eu falo isso? Ah, mas a gente sabe. Não, eu conheci gente dentro da igreja que não acreditava mais nisso. Ai, talvez seja um erro de interpretação. É só quando a gente morrer mesmo. Não, não vai, porque assim, ela está tão colada nesse mundo que ela já está desconectando do outro. Não dá para você ter 2 conexões. Ou você está conectado em um, ou você está conectado em outro. Né? Na linguagem bem moderna, que os irmãos antigos não entenderiam, dos anos 80, 70 e 90, agora a gente de 2000 entende, em qual Wi-Fi você está conectado. Né? Em um você está. Meditemos hoje a parábola de Jesus. Então, nós temos 2 tipos: as prudentes e as imprudentes, ou loucas. E as 10 virgens ouviram o clamor. Então o clamor está sendo falado, está sendo mencionado. Estava falando com a minha esposa que até mesmo uma novela com algumas disturbações, mas mostrando alguns versículos, que vocês sabem qual que é, de qual canal específico, é um meio de evangelizar. Porque ela está tendo uma altíssima audiência em países que não se entravam antes. Eu fiquei impressionado com isso. Isso entrou sutilmente com uma novela. Tem coisa lá no meio, não está na Bíblia, porque tem que fazer o romantismo para encaixar em 500 episódios. Mas os versículos que bate, eu como fiel acompanhei assim, aí peguei na Bíblia. Quando ele batia um versículo, eu falava nossa, legal, encaixou. É um meio de evangelizar. A internet já ampliou os horizontes. Nós, por exemplo, estamos evangelizando nesse momento para pessoas que eu não tenho nem ideia se eu vou conhecer um dia na vida. Mas está aqui, pode estar ouvindo. Talvez nunca pise nessa igreja, mas está ouvindo. Então o evangelho está chegando a todos os ouvidos. Tem muita gente que não ouviu? Sim. Conheça depois a janela 1040. Está diminuindo essa janela, mas ainda existe países que Cristo não sabe nem o que é Cristo. Aos poucos isso vai mudando. Por isso que é muito tem que ser muito incentivado as missões. Missões. Recentemente um indiólogo foi morto por uma tribo desconhecida. Tomou uma flechada no coração e morreu. Vocês viram essa notícia? Ele entrou na Amazônia, ele está fazendo o trabalho dele, e do nada ele tomou uma flechada no coração. Era uma outra tribo que nunca teve contato com o ser humano, ele achou da pior forma possível. Agora o pessoal sabe que tem uma tribo ali. Olha só, então assim, não é só necessariamente 6 bilhões de pessoas. Hã? E ele era um indiólogo, especialista em índio, e morreu com a flechada. Bom, a meia-noite, no ponto de vista bíblico, é um período de tempo de divisão.
onde ele divide as trevas, que a Bíblia chama de trevas, ou noite, e o dia. Então, à meia-noite, se ouviu um grito, eis o novo saiu ao encontro. Os judeus têm um relógio do Apocalipse, que está lá 1 para meia-noite. Não sei se vocês já ouviram falar disso. É um mega relógio, que é 1 para meia-noite, que eles estão esperando. E em Megido, se você for lá visitar Megido, existe uma placa: aqui será batada a última batalha do Armagedon. Existe uma placa lá no Megido. Então assim, o povo sabe o que vai acontecer, é só questão de tempo. À meia-noite viu-se um grito, eis o noivo saiu ao encontro. A dispersação da igreja, no momento em que Jesus arrebatar a igreja fiel, haverá terminado definitivamente um tempo, que é da igreja de Cristo. Vou explicar isso. Mas tem gente que está dormindo. Eu vou enfatizar isso. É a quarta vez que estou falando. O mundo está pegando fogo. Nós estamos aqui numa aula da escola dominical com máscara. E tem gente que ainda está dormindo. Os Estados Unidos, para quem lê um pouquinho de jornal, um pouquinho, não precisa nem ser muito informado, mas os Estados Unidos está fazendo a pacificação no Oriente Médio. A Bíblia fala que quando ouvirem falar de paz, acontecerá repentina destruição. Repentina destruição. Então, assim, você acha que vai manter paz entre judeus e palestinos, entre o mundo árabe? E os Estados Unidos estão lá assinando, semana inteira assinando. A Rússia e a China estão aumentando suas potências nucleares. Nós estamos numa guerra biológica. Para quem não percebeu o que é o Covid, é uma guerra biológica. Tá? Isso é uma guerra que está sendo provado, que foi construída em um laboratório específico. Estão tentando provar. Os Estados Unidos está caçando para provar que foi a China. Imagina quando ele tiver prova que foi a China, uma outra potência nuclear versus uma potência nuclear. Imagina. A ideia não é te assustar. Ai, meu Deus, vai ter uma bomba atômica. Não, é a vinda de Cristo. Maranata. É a vinda de Cristo. Então assim, nos desprendemos dessas coisas que nos seguram na terra, porque está vindo o noivo. É só você ler um pouquinho. E mesmo no Facebook, apesar de ser bem deturpadas as coisas no Facebook, mas tem muita notícia falando. É só, pega um pouco a sociedade política, pega a tentativa da retomada do movimento que é totalmente anticristã, ou que nem cristofóbico. Quantas pessoas estão morrendo em nome de Cristo? O mundo está pegando fogo e tem gente comendo pipoca. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, João 9,4, pois a noite há de vir, então não será possível fazer mais nada. É o momento de você evangelizar seu parente, é momento de você evangelizar seu cônjuge, é momento de você evangelizar seu filho, é momento de parar com aquelas birras infantis e pedir perdão, é momento de se consertar. Porque enquanto ainda dá tempo, dá para fazer isso. Só que um dia não vai dar, a porta vai fechar. Você fica botando medo? Não estou botando medo. Eu quero ver o noivo, eu quero ir para a festa. Está chegando o dia da festa. A noite e o dia findou, tudo o que aconteceu pertence ao passado e ao ontem. Mas toda vez que acontece uma meia-noite, vem um novo dia. E é isso que eu quero enfatizar na lição de hoje. Porque não é só pesar em cima das desgraças que vai acontecer e estão acontecendo. Não, é que tudo isso vai passar. Aproxima-se no exato momento da meia-noite, quando um novo dia vai raiar e Jesus vai levar sua noiva para as bodas do Cordeiro. Quem está conectado com Deus, quem está conectado com Cristo, quem está em paz, vai ser arrebatado. 2 Coríntios 11:2, Apocalipse 19:9. E 21:9. Alguém acha para mim, por favor? Apocalipse, 2 Coríntios, um dos três. Ou os três. Quem achar um, por favor. Enquanto eu tomo água. 2 Coríntios 11:12, Apocalipse 19:9 e 21:9. Eu quero saber do chip do anticristo, eu quero para bodas. Pode ir. 19:9. 19:9. E disse, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Terá bodas? Terá bodas. Imagina uma festa que você pode comer e não engorda.
Meu Deus, eu vou estar com um novo corpo, não vou estar com esse corpo de obeso, então, como gordo cristão, né? Eu imagino uma festa que você come, aí não engorda, que bom. Próximo, 21:9. Tudo de bom numa boda. Então veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, cheias dos últimos 7 evangelhos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro, que é a igreja. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso por vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui a virgem não é necessariamente a virgem no contexto sexual, mas assim a virgem no sentido pura, sem pecado. Algumas igrejas distorceram isso e acham que a castidade leva à santidade. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Castidade leva a um bom casamento. Isso é outra matéria, outro assunto, outra aula. Aqui está falando uma virgem pura, significa uma pessoa sem pecado, salva, lavada e regenerada pelo Espírito Santo, sem resto. A noiva do Cordeiro é a igreja composta por cristãos, não é cristões. Cristões é várias estátuas do Cristo grandona. Aquilo é um cristão. Então assim, não deixa a pessoa falar errado, não mata o português não, é cristãos. Plural de cristão é cristão. Cristões, vocês sempre imaginam a estátua do Rio de Janeiro. Aquilo é um cristão, né? Enorme. A igreja é a noiva do Cordeiro. Quando Jesus levar a noiva, começar também o dia da ira do Cordeiro, para o mundo rejeitou a Apocalipse. O dia da ira do Cordeiro. Quando ele levar a noiva, vai acontecer o dia da ira do Cordeiro para aquele mundo que o rejeitou. Aí vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Irmãos, não tenha medo dos 4 Apocalipse, porque eu não vou estar aqui para ver. Porque depende da sua linha teológica. Porque a nossa igreja armeniana, fundamentada na base da Assembleia de Deus, aquele livro, esqueci o nome, Declaração de Fé, nós acreditamos no pré-tribulação, nós seremos arrebatados antes, eu vou mostrar. Mas tem gente que vai estar, quer ficar no meio. Que nem eu tinha um pastor que falava aqui, deixa os bancos para quem quer ficar aqui. Vamos reformar os bancos. Eu lembro que o pastor Valdir falava: vamos reformar os bancos para quem quiser ficar aqui na tribulação, para ficar bonitinho. Então assim, vai para quem quer ficar, desobedecer e tentar ser salvo pelo seu próprio sangue, como o Apocalipse fala. Eles serão salvos pelo seu próprio sangue, do modo mais difícil possível. Então assim, que medo, começa a tentar descobrir os 4 cavaleiros. Eu já vi de 500 teorias sobre isso. Irmãos, sinceramente, eu não quero nem saber. Eu não quero saber se o anticristo é alto, baixo, se é o Macron, se é a Dilma, se é o Obama, se é o príncipe Charles ou um R. Tantufa. Eu vou estar na boda do Cordeiro, comendo com Cristo e não engordando, e vou estar numa boa. Então, quem ficou que resolva. Então assim, perde-se muito tempo em cima de mistificação do Apocalipse, tentar decifrar um livro de revelação que só será revelado quando Deus quiser que seja revelado, porque a Bíblia fala que nem o filho sabe a dia, somente o pai, que é bem confuso, porque você fala assim, o pai e o filho são um, e Jesus fala que nem ele sabe, só o pai, e você fica assim, mas como que é isso? Então assim, não tenta entender, só segue sua caminhada, porque se você morrer antes do Apocalipse, você também vai ter que prestar conta, né? Então à meia-noite o anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite. Eu lembro de várias pregações aqui que eu morria de medo, eu chegava para casa, meu Deus, vai acabar o mundo, tem um satélite que tira a foto da gente. Meu Jesus, se aquele pastor que pregou na década de 80 visse hoje um satélite do Google que vê uma agulha no chão, ele ia entrar em um desespero, porque ele falava que o satélite era do anticristo. E hoje, todos nós estamos com um celular que tem rastreabilidade, e se você perder, você procura pelo satélite aonde ele está. Né? Então assim, pessoas que causam pânico em pequenas coisas, esquece o real objetivo. Isso é uma tentativa de distração.
Sabe mágico? Olha para minha mão aqui, enquanto ele está embaralhando o baralho aqui. Isso é distração. Quando você olha para essa mão aqui, ele está embaralhando aqui, ó. Aí, ó, uma carta nova. E pessoas usam isso no púlpito para tirar cristocêntrico, ou tirar a pessoa do seu próprio arrependimento, da palavra genuína que traz a transformação, e quer causar um medo. Você não vai para o céu porque você tem medo do inferno, você vai para o céu porque você quer servir a Cristo. E quem vai para o inferno não vai porque pecou, vai porque negou o perdão. Porque Deus perdoa todos os pecados, mas ela nega o perdão do pecado dela e quer continuar no pecado. Então ela vai para o inferno e vai ser julgada por isso que ela negou o perdão em Cristo Jesus. Porque todos nós pecamos. Se fosse para ir para o inferno por pecar, todos nós vamos. Mas nós aceitamos o perdão. Tem gente que vai negar o perdão. E a Bíblia fala que mesmo na frente do grande tribunal ainda vai blasfemar contra Deus. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho. Quem lê a Bíblia, irmãos, tem outra visão. Não é estranho, não é admirável, não é chocante. Quando vemos a trevas, a angústia e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que as coisas anunciam a vida iminente de Jesus. As nossas almas se consolam com a profecia, porque quanto mais escura a noite, quanto pior ficar, mais perto está de Cristo. E olha que nessa pandemia eu fiquei esperando mesmo. Olha, que eu achei que era o fim, e não é. O que significa que pode vir coisa pior. Ah, isso é muito pessimista. Não, é Bíblia. E vou mostrar. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas, mostrando o fim do ciclo. Houve trevas. Jesus morreu, ficou escuro, em pleno dia. A natureza geme. Irmãos, furacão. Desde quando o Brasil tem furacão? E olha, o Brasil tem 4 vulcões, tá? Para quem não sabe, geologia, tem 4 vulcões aqui no Brasil. Eu oro a Deus para que eles não explodam. Um está no meio de Minas. Outro está em Mato Grosso, ali, que é o famoso as águas quentes. Você acha que a água é quente por quê? Né? Você acha que a água é quente por quê? Ele só está quietinho, mas se Deus fizer assim, ele explode. Maremotos e todas as queimadas, ninguém está controlando as queimadas. O maior país do mundo não consegue controlar as queimadas. E não é só a Amazônia não, tá? Esquece um pouco da mídia, tem mais de 20 lugares no mundo queimando agora. Se você entrar no site, você vê, o Brasil está acho que em 4º ou 5º lugar. A África está sofrendo lá, acho que se eu não me engano, o Congo está numa das queimadas terríveis. Os coitados já não tem quase nada, o que tem está queimando. Hoje toda a natureza geme, pois as coisas hão de sobrevir à terra. Romanos 8, 22, 23, Paulo fala isso. Lê para mim, por favor. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E nós estamos aguardando e estamos no meio. Não é porque, é por isso que aqui cai por terra o super crente. Aqui esse versículo ele destrói essa heresia de super crente. Uma vez que você aceita Jesus, você virou super crente, nada te toca, nada, não. Problemas vão acontecer. No mundo tereis aflições. Jesus foi bem claro nisso. No mundo tereis aflições. Mas a diferença é que a gente passa as aflições de forma diferente. Quando as pessoas estão com medo, nós estamos esperançosos. E por mais que a gente tenha medo um pouquinho, nós sabemos o caminho. É normal. Quem não ficou com medo dessa doença mortal? Mas aos poucos o Espírito Santo vai te lembrando, eu estou no controle, eu que controlo, sou eu que controlo, sou eu que... Aí você, você já começa a ficar mais sossegado. Então, essa doença, por exemplo, matou 930 mil pessoas, tem mais de 30 milhões de pessoas infectadas, mais de 1 milhão de óbitos, né? Quase 1 milhão de óbitos, 930 mil mais ou menos, ontem que eu vi.
mas não é uma das mais mortais. A taxa de mortalidade dela ainda é baixa, incrível que pareça, tá? O ebola matou uma cidade em 3 dias. Uma cidade em 3 dias. Quando os russos chegaram com a vacina, não tinha mais ninguém. A Bíblia fala dos tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. Nós somos tentados de todas as formas, sexualmente, moralmente, filosoficamente, ideologicamente, religiosamente, de todas as formas. Todas as formas nós somos tentados. O inimigo tenta-nos todo dia, 24 horas por dia, através de uma coisa que te agrada. E ele está tentando achar, ele dá um leque de opções até pegar aquilo que te pega. Todos nós temos alguma queda por alguma coisa, que nos enche os olhos e faz a carne tremer. Tem gente que é jogo, tem gente que é mulher, tem gente que é homem, tem gente que é coisas mais baixas ainda. Por quê? É o pecado, e o pecado ele atrai. Mas temos que resistir ao pecado, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir, é encarar, falar, não quero mais fazer isso. Meu velho homem morreu, que nem o Martinho Lutero fala que assim, ele tem que assassinar todo dia o velho homem no tanque do batismo. Martinho Lutero fala isso, foi todo homem, eu matei o velho homem no tanque do batismo, mas o miserável sabe nadar, então você tem que afundar ele todo dia. Por quê? O que ele quer dizer com isso? É uma luta diária, né? A igreja está sendo perseguida. Orem pela igreja perseguida. Não ignorem isso. Onde está isso? Site, por sinal, isso o governo até brasileiro questionaram sobre a cristofobia do discurso da ONU do presidente. Ele foi lá no Missões Portas Abertas. Se você não conhece, recomendo. Eu não consigo ler esse daqui. Eu começo a ler, eu começo a chorar. Vou me segurar, porque quando eu acho que eu sou um cristão fervoroso, eu me sinto inútil lendo isso aqui. Pessoas. Aqui é um site de missões. Depois eu recomendo vocês verem. Igreja perseguida. Cristãos perseguidos. Hoje. Perseguição hoje. Aí tem toda uma história. Deixa eu ver se tem aqui. Lista mundial. Mapa de 2020. Deixa eu ver. Aqui, esse aqui queria trazer. Os itens em... deixa eu ver como vocês estão vendo aqui. Os itens em laranja são perseguição extrema. Por exemplo, a Líbia, o Sudão e a Somália. Perseguições severas. Tem um carinha aqui chamado Colômbia, está do nosso lado. Perseguição alta. Rússia. Não é um país cristão? Rússia não é um país cristão? China, Índia e assim por diante. Você clicando, você vê as histórias, você vê os pastores e os missionários. Isso aqui é interdenominacional. É muito bom essa lista. A perseguição à igreja e ódio aos cristãos, a corrupção moral, provam que já aconteceu há muito tempo. Isso sempre aconteceu, isso acontece e isso vai acontecer até Jesus vier. Por isso temos que orar para que pessoas que estão em lugares que a gente não tem coragem de ir, ou não tem chamado, temos que orar por eles. Pastores que vão com filhos pequenos que nem os meus encarar jihadistas, que podem matar seus filhos e violentá-los na frente deles. Então lá, pregando o evangelho, e serão honrados por Cristo com os seus galardões, porque eles estão combatendo o bom combate. Mas você não pode ignorar que isso não exista. Existe. E ore. Trevas sobre as nações, a guerra e rumores de guerras. Como eu falei, isso é o número de armamento nuclear. Não precisa de tudo isso não, tá? Só tem uma que chama bomba de hidrogênio, que se ela explodir na atmosfera, a gente vai ficar 1000 anos sobre escuridão. Uma delas. Aqui estou calculando aí, sei lá, umas 10 mil. Não, 12, 13, 15 mil armas nucleares. Mas aí são
Se soltar uma, chamada bomba de hidrogênio, ela explodir na nossa atmosfera, ela vai quebrar a nossa atmosfera, vai escurecer, o sol não vai poder entrar e nós vamos morrer de fome, de sede e de escuridão. Mas por que não acontece isso? Porque Deus não permite. E Deus interviu milagrosamente em várias vezes isso. Os Estados Unidos e a União Soviética quase entraram em guerra na década de 80 por causa de passarinhos. O radar russo, ou União Soviética, pegou uma voada de passarinhos e achou que era mísseis. Todo mundo foi para apertar o botão de núcleo, porque uma vez que você é atacado, automaticamente você tem que devolver o ataque. Você ia mandar, só que eles não estavam sendo atacados, só que eles iam mandar ataque, os Estados Unidos iam devolver também. Nós não fomos para o caos nuclear na década de 80, entrada de 90, porque Deus não quis. A Índia e a China, que se odeia, os dois são nucleares. Então assim, tudo está no controle de Deus. Porque se ele soltar, a gente se autodestrói. Guerras atuais, tá? Estamos em guerra. Tem guerra na Síria, tem guerra no Afeganistão, tem guerra na Somália, tem guerra no Iraque, tem guerra... Iraque desde a década de 90? Sim. Nigéria, Israel e Palestina, Iêmen e República do Congo. Democrática do Congo. Ditadura lá, socialista, democrática. Todo socialista acha que é democrata. Uma república no Congo. Então o mundo já está se preparando para a maior catástrofe, que é o tempo da grande tribulação. Mateus 24, 21. Ah, mas aí eu vou bater desespero, não vou mais nem não vou ter nem mais filho, porque... Não. Tudo está no controle de Deus. Tudo está na vontade de Deus. O objetivo não é trazer medo. O objetivo é só a vigiar, porque o noivo está às portas. A expressão da meia-noite denota a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Quero que depois que os irmãos assistem em casa, tem 17 minutos esse vídeo, mas esse pastor ele explica basicamente por que eu não devo me preocupar. Na época era chip da Dilma, aí mudou para chip do Obama, vai mudando, né? Na década de 70 era o código de barra, depois foi o cartão de crédito, depois foi o microchip, aí o microchip virou nanochip, depois virou agora impressão 3D. A pessoa não consegue justificar a marca do anticristo. Irmãos, entenda o seguinte: se Jesus viesse na década de 1500 e não tivesse tecnologia nenhuma, ele ia marcar as pessoas com ferro. Simples assim. Não interessa a tecnologia. E ele explica bem isso, que quem está em Cristo não precisa se preocupar com isso. Depois assistam, 17 minutos, não dá para colocar na aula, gostaria muito, mas ele pega na Bíblia por que você não deve se preocupar com o anticristo. Porque você não vai estar aqui. Uma dica. Pelo menos eu não vou estar. Quem quiser me acompanhar, se Deus quiser, eu não vou estar. Estou lutando para isso. Comparações. Aqui eu vou mostrar 3, mas são 4. Visões cristãs sobre a grande tribulação. Todas com Cristo, né? A primeira é a nossa, pré-tribulação. Nós seremos arrebatados antes, baseado na nossa declaração de fé, baseado no nosso estudo bíblico, e que tem maior sentido. Que Jesus vai resgatar a sua igreja. Tem os versículos para isso, depois eu vou explicar. Vem a grande tribulação. Estou nem aí o que ele vai fazer em 3 anos e meio. Se vai marcar gado, se não vai marcar. Quem ficar que se resolva com isso. Depois vai vir a segunda vinda de Cristo. E a noiva atrás, como a Bíblia fala, onde todos os olhos verão. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, vai fazer aquilo virar pó, vai jogar o anticristo, o falso profeta no lago. E vai vir o milênio de Cristo, onde ele vai mostrar o que é reinar, ele reinando nessa terra. E aqueles que estavam com ele vão governar. Passado o milênio de Cristo, Deus vai chamar todo mundo com o grande tribunal. E quem não tiver o nome escrito no livro, português bem cá, vai rodar. Ou vai para o inferno. Porque o nome tem que estar escrito no livro da vida. Se não estiver no livro da vida, não vai entrar. Mas existe aí um povo, que é os que acreditam no anticristo, e fica misturando heresia no meio das pregações, inclusive, bem, às vezes sobe, pastor, não deixa mais, se subir isso já arranca, tá? Porque já veio uns cabeçudos aqui, que quer botar pilha em cima do anticristo, ou colocar pressão, como se ele estivesse atuando aqui, já
Porque ele acha que a gente já está no meio da grande tribulação. Isso tem algumas teologias que vão para essa linha. E que tenta justificar. E no meio disso a gente vai ser arrebatado, que é os tribulacionistas. Existem outros que falam que não, a gente só vai subir quando Jesus for lá, vier do céu e fechar o anticristo, que é o pós-tribulacionista. Só, entendeu? Ele não tem, ele distorce também, para falar, não, só vai acontecer depois que passar os 3 anos e meio. Bom, esses 3 anos e meio já está demorando, né? Porque eu estou ouvindo isso desde a década de 80. Estamos em 2020. Ou não sabe fazer conta. Teve um pastor, lembra daquele do Japão, que falou que, qual que é o nome? Que falou que marcou data que Jesus ia vir e muita gente ficou esperando. E todo dia, quem marcar data, você ri. Começa a rir alto, porque vai passar vergonha. Todos que marcaram data, vai passar vergonha. Mas existe 4. Pena que vocês não estão pequenininho para ler. Existe 12 eventos na Bíblia. São 4 linhas. A primeira, vou ler os eventos da primeira linha, que é a sequência nossa. Criação de Deus, queda original do humana, plenitude dos tempos, a vinda de Jesus Cristo, a era humana após Jesus Cristo, que é o 5º, 6º, princípio das dores, 7º, arrebatamento da igreja, 8º, grande tribulação, 9º, Armagedon, guerra final, lá no Megido, 10º, reino milenar de Cristo, 11º, fim dos tempos, juízo final, e 12º, vida com Cristo, retorno de Deus, novo céu e nova terra. Esse é o nossa linha sobre a nossa defesa e declaração de fé armeniana, Assembleia de Deus. Existe o mido que eu expliquei, que ele inverte, acha que no meio da grande tribulação. Existe o pós, que ele acha que é no final, que eu mostrei no desenho. E o pior de todos é os é até complicadinho, peraí. Amilenarismo, ou agora milenarismo, que ele acha que está acontecendo agora. Ele vai até ali, ó. Plenitude no 4º, plenitude do tempo, a vinda de Cristo. Ele acha que depois que Jesus subiu, começou a tribulação. Há 2.970 anos atrás, mais ou menos. Então ele acha que já estamos no milênio de Cristo. Ele acha que a igreja já é o reino de Cristo. Olha a deturpação. Por isso tem que tomar cuidado quem está pregando e qual a origem das pregações e quais as bases que ele está defendendo. Então tem gente que acha que já está no milênio, por isso ele acha que o Macron é anticristo, ele acha que qualquer tecnologia que sair é uma marcação da besta. Minha mãe falou assim, eu não vou usar a marca no meu corpo. Eu falei, mãe, então desculpa, só vai para o inferno. Ela, coitada, teve um treco. Eu falei, só tem um código de barra dentro do seu coração. Esse implante que a senhora colocou no seu aorta, ele tem um código de barra que eu sei que é da Alemanha. Isso é a marca do anticristo? E por sinal só vai junto com o meu avô, que tinha a marca Passo, que também é um chip. E por sinal vai todo mundo, porque nós temos celulares. Não vai sobrar um. Então, aí começa, quando você percebe ver qual absurdo. Irmãos, não se preocupe com marca. Não se preocupe com tecnologia. Se preocupa com arrebatamento. Se você viu que sumiu o povo que ficava cantando e você não está mais, você chegar o dia no culto aqui de domingo e não está ninguém, ou só aqueles que você sabe que assim, Jesus tem misericórdia, que eles se convertem logo, você ficou. Aí você se preocupa, aí você recomenda você ler. A vacina, que tem chip. Irmão, a revolta da vacina é mais antiga que medicina. Toma a vacina em paz. Toma a vacina em paz. E se tiver chip, fique em paz. Isso não é a marca da besta. A marca da besta é para aqueles que ficaram, que vão. Por isso que é mão e testa, que é controle e mente, que querem seguir a besta. Eles abriram mão de Deus e querem seguir a besta. É por livre vontade, por livre arbítrio. Ninguém vai te marcar a força. Com prazer vão querer, porque eles só vão poder comprar e vender com essa marca.
E você vai saber, quer dizer, você não, espero que não, mas a pessoa que ficar vai saber que é de anticristo, mas ela vai querer, porque as coisas da vida é ser melhor do que ficar passando fome esperando a terceira volta de Cristo. E vamos falar, e agora a paz e segurança. Agora tem paz e segurança. Então assim, não se preocupa. Eu vejo esse terrorismo evangélico. O Apocalipse não é medo. O Apocalipse é revelação da volta de Cristo. É o fim, finalmente, das coisas. Vamos ler aqui. Plenitude do tempo. Eu quero ler com vocês a parte do arrebatamento da igreja, o 7º. Depois lê em casa com calma, que tem vários versículos, todos comprovando. Mas vamos ler sobre arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Outro acha para mim, por favor, 1 Coríntios 15, dos 52 a 53. E outra pessoa, por favor, João 14, 3, 4. 1 Tessalonicenses 4, 16. 1 Coríntios 15, 52 e 53. João 14, 3, 4. Não sei se dá para... não dá para ver, nem eu estou vendo. Qual que você achou? Tessalonicenses, pode ler. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tem alguém no céu? O professor Vinícius já explicou isso, que eu lembro da aula dele. Tem alguém no céu hoje? Meu avô faleceu, descansa no Senhor, ele está no céu? Sim, não, onde está? Onde o meu avô está? Paraíso. Como foi explicado pelo Vinícius, como se fosse um pré-céu. Ninguém está no céu ainda. E ninguém está no inferno ainda. Continua, por favor. 1 Coríntios 15, 52 e 53. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque comente isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, de que isto que é mortal, se revista de imortalidade. Alguém já viu um raio cair bem perto de você? É que não tão perto, senão você não estaria aqui contando, mas pelo menos perto, para dar aquele susto. Uma vez caiu na estrada, meu pai dirigindo e caiu do lado do carro. No entanto que queimou o circuito elétrico do carro e meu avô teve que fazer o para-brisa no modo manual, limpador de para-brisa. Você percebe o raio chegando? Ele só chega. Puf. Isso é o arrebatamento. Posso estar falando aqui e não completo minha frase. Pum, acabou. João 14, do 3 e o 4, por favor. Se eu for e vos preparar lugar, venho outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Essa sua versão de bíblica, ela tem um erro gráfico, e porque a palavra original não é se eu for, é quando eu for. Em algumas versões de Bíblia aconteceu isso. Quem ensinou isso foi nosso professor José Edson, na época eu era até pequeno. Se talvez eu vou. Isso é um erro da nossa língua portuguesa. E muita gente se apoia. Texto fora de contexto para gerar pretexto. Apoia nisso, se ele for. Significa que não foi ainda. Então, essa é uma versão. Tem outros lugares da Bíblia, mas cuidado que a palavra original é quando eu for. Nas novas traduções, ou na versão revisada, atualizada, já deram uma corrigida nisso. Outra parte que eles errado também, que eles tentam tirar Jesus da Trindade, é João 1,1, onde fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Em algumas traduções estará, era um. Significa que ele era um secundário.
Deus e um Deus. Mas peraí, cadê a Trindade? Entendeu? Então, mesmo em algumas versões da Bíblia, tem que tomar cuidado, por isso sempre façam a exegese e a hermenêutica, tenta buscar a raiz, como era na original. Isso é um pouco mais profundo, mas tem. E é bom saber disso. Quando vierem com essas pregações distorcidas, em cima de um versículo, eu posso falar muita coisa, porque Jesus chorou. Jesus chorou, dá para falar diversas coisas em cima. Mas por que ele chorou? Porque Lázaro estava morto. Tá? Texto e contexto. Apocalipse 14, 4, 5. Mateus 5, 13. E Apocalipse 19, 7, 8. Tem meia hora, hein? Beleza. Corri tanto. Dá para ler com calma. Temos meia hora. Apocalipse 14, versículo 4 e 5. Mateus 5, 13 a 16 e Apocalipse 19, 7 e 8. Acharam? Mateus 5, 13 e 16. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 5, 13 ao 16. 13. Tá. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido ou sem gosto, com o que se há de salgar, para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o renovelador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça as vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Tá certo? As vossas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tá, 16. Tá. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, um tio jamais passará da lei, que tudo seja cumprido. Acho que eu errei, perdão. Não tem sentido esse, acho que eu devo ter errado o versículo, mas tudo bem. Apocalipse 19, 7 e 8. Isso é outra coisa. Apocalipse 19, 7 e 8. Tá. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado um vestido de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, aqui a noiva de Cristo que será arrebatada. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem os filhos senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aí, vamos entrar na grande tribulação. Marcos 13, 19 e 20 fala, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Marcos capítulo 13, versículo 19 ao 20. Porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo, até agora, nem jamais haverá.
se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhido, ele o sobreviou. Daniel 9:27. Quem são esses eleitos que vai sobreviver na grande tribulação? Quem são os eleitos que ele está falando que na grande tribulação vai sobreviver? Vai ficar um povo que não foi arrebatado, e os judeus. O anticristo vai fazer o novo templo. Não é essa coisa que está em São Paulo, não. Não é um templo mesmo, um lugar lá, o templo de Jerusalém. Oi? A Bíblia entende que sim, serão salvos pelos próprios sangue. A Apocalipse fala quem são estes com vestes vermelhas. São aqueles que são salvos pelo próprio sangue. Não, milênio, a Bíblia não fala do milênio. Fala que Jesus vai reinar no milênio. Isso depois o Satanás será solto para tentar novamente o sangue. Mas não tem muita coisa sobre isso. Para aí. Estou falando na grande tribulação. Na grande tribulação, sim, pessoas poderão ser salvas que vão perceber que foi filho de cristão, por exemplo. Ficou, desviou e pensou que o pai e a mãe foi. É óbvio que ele vai chegar na conclusão, só se não for, né? Só se ele achar que for OVNIs, né? Mas que vão falar alguma coisa, alguma desculpa vão dar. Mas aí vai levantar um novo líder, é muita coincidência, né? Dos fatos para não falar que é. Mas algumas pessoas vão acordar na grande tribulação, como as pessoas de Israel, os judeus. Os judeus vão estar cegos com o anticristo, porque ele vai construir um novo templo lá, que hoje é a mesquita de Omar. Ele vai resolver o problema lá, destruir aquilo e construir um novo templo em 3 dias. Se você falasse isso na década de 70, 80, 3 dias um prédio, 2020, um prédio foi construído em 48 horas. Na China, é o recorde. Um prédio altíssimo, tá? Pode jogar no YouTube, 48 horas eles construíram. Então assim, 3 dias, vai construir ainda com louvor, dentro do cronograma. Quando ele construir o templo, ele vai se autodeclarar Deus, que é de fim dos 3 anos e meio de paz, onde os judeus vão acordar. E aqueles que não seguirem a besta serão salvos, que são os judeus remanescentes, junto com aqueles que serão salvos com o próprio sangue. Só que da pior forma possível, né? O Espírito Santo vai estar com a noiva lá nas bodas do Cordeiro, e eles vão estar aqui sendo salvos pelo próprio, sendo torturado, perseguido. E hoje para achar uma pessoa, se hoje já é fácil, imagina quando tiver um controle total do mundo. Então assim, não queira ficar não, vai com a gente pega o primeiro ônibus, que é muito melhor, vai comer numa boda gostosa, né? Vê Jesus, dá um abraço em Jesus Cristo, que é bem melhor, e depois volta para ver o que aconteceu com o que sobrou, junto com Cristo. Então assim, recomendo, a Bíblia recomenda, Jesus recomenda, pega o primeiro, vai no arrebatamento. O Espírito Santo está falando, vai no primeiro. Daniel 9:27. Daniel fala muito sobre o anticristo. As pessoas tentam distorcer as visões de Daniel para fatos históricos que já aconteceram, como por exemplo Alexandre o Grande, grandes ditadores, até mesmo Hitler, que já aconteceu. Mas não, é o anticristo. Um outro reino, é a última parte da estátua lá embaixo. Os reinos que frágeis, que serão destruídos, que vão dar poder ao anticristo. 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Não tente entender semana. Como se eu posso dizer, não é semana 7 dias, é a semana de Daniel. E na metade da semana, que seria o equivalente aos 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele está falando sobre a ascensão do anticristo. Vai acontecer.
Mateus 24, 15 e 21. Mateus 24, 15, 21. Será que eu errei de novo? Ah, tá. Não, isso aqui é a mulher. Não, não é. 29 e 30. Deixa eu ver. 29 e 30. Não. Eu fiz meio com sono, então acho que eu errei alguns versículos. Lucas 21, 11. Tá certo, Mateus 24? Lê para mim, por favor. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, Isso, essa daí. que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê que entenda. Só um segundo. Quando virdes a abominação que está no lugar santo, o que é? No terceiro templo, como falou o profeta Daniel. Então, está falando do anticristo que vai construir e vai estar lá. Fale. Quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí, nitidamente, ele está falando de anticristo. Mas aconteceu outros fatos históricos que as pessoas tentam atrelar a isso. Por exemplo, os romanos que profanaram o templo, jogando porco lá dentro. O Cristiano pode falar, foi os que jogaram, profanaram. Foi não lembro agora qual foi o Antípos, né? Se eu não me engano. Hã? Antíoco, isso. Ele profanou. Também tem Hitler que perseguiu os judeus. Então eles tentam relacionar com esses fatos e descartam o anticristo. Mas não, Daniel está vendo o fim. Isso aconteceu. Parece até cópias. Mas vai vir, mas nenhum deles construiu o templo, como a Bíblia fala. Nenhum deles levantou o templo em 3 dias. E eles não tinham tecnologia para isso, por melhor que fossem as engenharias da época. Então assim, esse texto fala literalmente, quando acontecer isso, ele está avisando os judeus, corre para se salvar, porque ele vai se virar, que encerra os 3 anos e meio de paz, onde ele vai se autodeclarar Deus, junto com o seu falso profeta, da religião única, mundial. Parece um pouco com o ecumenismo, aquele negócio, todas as religiões são iguais e falam da mesma coisa, sabe essa história? Isso é tudo uma preparação. E vai continuar a grande tribulação, onde vai perseguir mesmo o pior das ferocidades. Onde foram abreviados para 3 anos, era uma semana, Deus abreviou para metade de uma semana, por isso a abreviação. Lucas 21, 11 e Jeremias 37. Lucas 21, 11. Deixa eu ver se está certo isso aqui. Naquele período ninguém ia se salvar. Porque então, o que entende nesse versículo, que sim, ainda haverá, Deus é tão misericordioso que apesar disso, ainda haverá chance para os judeus se arrependerem, aceitarem Jesus Cristo como Messias, porque eles ainda estão aguardando o Messias, para aqueles que ficaram se arrependerem. Lucas 11, e haverá em vários lugares terremoto, fome, pestilência, haverá também coisas enganosas e grande sinal da terra. A Bíblia fala em Apocalipse que uma grande estrela cairá do céu e destruirá 1/3 parte da terra. E o nome dela é Absinto. A NASA monitora uma grande meteoro. Eu fico tão assim que até acabo errando. É tão fantástico isso, que existe essa pedra, existe esse meteoro, e todo ano, todos os anos, ele dá um ciclo em volta da Terra, chega do lado e sai fora.
Todos os anos. Ah, você está inventando? Está inventando, vai para o Google. Pesquisa lá. O meteoro que a NASA está monitorando há anos. Não chegou a hora. A NASA sabe que ela vai cair. E quando cair, ele vai fazer estrago. Hoje temos tecnologia para saber disso. Outros falam, não, uma bomba atômica. Também pode ser uma bomba atômica. Para a perspectiva de quem olha uma bomba atômica, é uma estrela que caiu. E a energia nuclear é baseada na estrela. Então pode ser também uma bomba atômica. Mas existe esse meteoro, ele está lá. É impressionante você ver o ciclo dele em volta à Terra. Ele chega perto e sai. A NASA não consegue ter pode ver que todo ano a NASA solta um aviso. Fala assim, olha, tem um meteoro próximo. Tem um meteoro próximo. Tem um meteoro todo ano, todos os anos. Quem acompanha o jornal, vendo, tem um meteoro próximo de colisão. NASA acompanha. Por quê? A Bíblia fala que quando ele cair, vai se chamar absinto, porque ele vai cair nas águas. E vai poluir as águas de uma tal forma que vai ter sede no mundo. Todas as águas serão contaminadas. Ou, aí são as pestes e desgraças que vai ter no Apocalipse. Que não é o caso da lição de hoje. Tem muita coisa que vai acontecer. Mas é interessante. Duvida? Vai lá no Google que você acha isso daí. Jeremias 37. Jeremias 37. Tem tanta coisa que eu não vou conseguir falar por tempo, mas daqui os irmãos depois acompanham. Não, é 37. 30. Não seria tão simples explicar tudo isso numa única aula, mas tem muita coisa. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. Quem Jacó? Povo de Israel. É uma profecia dentro do livro de Jeremias. Armagedon, vamos pular para Armagedon. Apocalipse 16, do 13 ao 16. Apocalipse, tem vários outros versículos, mas eu vou pular. 16, do 13 ao 16. Os bichos que são falados aqui não é um monstro, não vai subir um megazord do mar, sabe? Tem gente que exagera, isso não é isso, são simbologias. São escudos ou até referência a alguns países. Gog e Magog, por exemplo, que é citado na Bíblia é a Rússia. O urso grande, ou um grande pan, sabe? Tem alguns, o Alexandre, o Daniel viu sobre alguns reinos que era o símbolo do escudo dos romanos, ou o símbolo da casa de Alexandre o Grande. Tem algumas simbologias, né? Não tem gente que é um bicho, não, é uma simbologia para explicar. Então aqui fala que a boca de um grande dragão e a boca da besta, de toda a boca do falso profeta vai sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e todo mundo. Não necessariamente vai ser uma rã, pode sair pessoas que vão fazer milagres, para trazer para a falsa religião. Que ele está chamando de rã, que é imundo. Para congregar para a batalha, naquele grande dia o Deus Todo-Poderoso. E eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas obras. Vigia novamente. Para que não ande nu. Nu não quer dizer pelado, quer dizer despreparado. E não se vejam as suas vergonhas, seus pecados. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, aí já é outra coisa. Mas vai ter a grande guerra chamada Armagedon. Apocalipse 20, 1, 3. E lançou-o no abismo e dali o encerrou e pôs o selo sobre ele, e para que não mais engane as nações. Quem? O inimigo. Até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto um pouco de tempo. Sinceramente, abre parênteses, por que Jesus vai soltar ele de novo, eu nunca entendi. Sabe, por mim eu deixava pastando lá mesmo. Mas isso não está explicado por quê. É coisas que tem que, sei lá, Deus revelar. Mas o Satanás será preso, depois vai ter o reino milenário e ele vai ser solto de novo para tentar os santos. Quando eu estiver lá no milênio, a gente pergunta, tá?
Para tentar novamente as nações. Quando estiver lá, a gente estiver milhando, Jesus vai, por que não vai soltar de novo essa coisa aqui? Já incomodou tanto, mas a gente pergunta lá, né? Hã? Parece que um pão de luto, porque o dilúvio sobrou só Isso. pouca gente. Depois da tripulação também sobra pouca gente. Aí o reino milenar é muita paz, né? Ausência de. Aí a terra. Dá a entender que o povo vai esquecer com tanta paz, né? Vai acabar esquecendo. Mas aí a gente entra no campo da especulação. Não sei. Essa é a resposta. Apocalipse 23, 7 e o 10. Cadê o versículo 7 e o 10? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, Rússia, cujo número é como a areia do mar para juntar a batalha. Então, fim dos tempos, Apocalipse 20, 15. Irmãos, isso aqui não é simples, não é tão rápido como eu estou fazendo. Você tem que, 5 minutos, você tem que parar, sentar, ler, comparar. Apocalipse não é assim, eu estou fazendo a versão expressa, devido ao tempo, e já tenho 5 minutos para acabar. Os 30 minutos foram comidos. Então assim, pega esses depois, pausa o vídeo, vê os versículos, vê com calma, né? E estuda em cima disso, tem bastante coisa. Qual que eu falei? 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fim dos tempos, juízo final. Basicamente é isso. Não está escrito, não entra. E depois o retorno a Deus, novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1, 5. 21. Olha por que o Apocalipse é gostoso de se ler. Apesar de tudo isso, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O próprio Deus, como no jardim do Éden, via visitar... Noé não. Adão, coloquei Noé no Adão. O próprio Deus vindo visitar Adão, nós vamos vê-lo face a face, do nosso lado. Então será novo céu e nova terra. Está aqui, os irmãos depois vejam com calma. Tem aqui todos os versículos, os exemplos. Então à meia-noite ouviu-se um clamor de júbilo incontido. A noiva está exclamando, e chegou o noivo. Um dia nós vamos cantar isso. Então, à meia-noite tem os períodos de trevas, mas tem um novo dia. O nosso novo dia é o novo céu e nova terra, nossas bodas do Cordeiro, o reino milenar de Cristo. Denota a vida infalível do noivo. Isso aqui já falei. Mas tem gente que está dormindo, ou pior, está tampando os ouvidos. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está falando, está mostrando para a gente as coisas acontecer. Depois você procura todas as profecias cumpridas da Bíblia, quase todas foram, quer dizer, a única que ainda estamos aguardando é arrebatamento. Todas foram cumpridas. Então está faltando poucas profecias para se cumprir. Se cumpriu todas as outras, por que não vai cumprir essa? É simples assim. Tem 50 profecias cumpridas, mas acha que uma não vai? Tá, boa sorte nos 3 anos e meio aí. Está atento aos sinais do novo tempo? Está atento aos cumprimentos da profecia? Tem gente que não quer ouvir a voz de Deus. Causas do sono espiritual, para terminar. Desobediência. Eu não vou ouvir a voz de Deus porque eu estou desobediente. Então, é igual filho desobediente. Não faz isso, não faz isso, não faz... Tá vendo? Você fez porque você é desobediente. Como meu pai fala, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Eu fui lá e tuf. Vai eu mexer hoje em dia com parte elétrica. Até hoje eu tenho meu receio de parte elétrica. Hã? Eu não virei o flash, pelo contrário. Eu só fiquei quase duro. É a desobediência que nos reveste é a obediência que nos reveste do poder do Espírito Santo. Atos 5:32. Você sendo obediente à palavra. Fiel à palavra, não é fiel a homens, não é fiel a dogmas, não é fiel a instituições, é fiel à palavra. Ama a Assembleia de Deus, mas o dia que ela não for mais cristocêntrica, tchau.
Sou bem sincero em falar isso. Porque a base é Cristo. Por enquanto estamos sim, e graças a Deus vamos até o fim, baseado na fé. Nosso testemunho de fé em cima da palavra. E amo essa igreja porque está em cima disso, na prática, sem blá blá blá. Ela dói, mas ela cura. Saiu disso. Opa, vamos rever. A preguiça causa sono. A preguiça dá um sono. Provérbios 24:30, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e ser sábio. Toda criança dos anos 80 sabe desse versículo, porque a gente cantava aqui, ó. O cristão deve estar ocupado com a igreja do Senhor. O que é ocupado? É estar aqui 24 horas? Não, a igreja não é templo. Igreja é ação. Temos que estar evangelizando, temos que estar visitando, temos que estar cultuando, temos que buscar doentes, viúvas, órfãos, presos, como está em Lucas. Estava nu, estava com fome e com sede, e você me deu comida, roupa. Jesus fala isso. Isso é a igreja, está ocupado com essas coisas. Esgotamento espiritual, por falta de renovação, também pode causar sono. Festa. Não aguento mais festa. Isso é esgotamento espiritual, onde a pessoa está preocupada mais com a roupa que vai ser para a próxima festa, ou 500 festas agendadas numa sequência, e aí? Dá esgotamento, você não aguenta mais ir para a igreja, porque está cansado. Esgotamento espiritual. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar, para que não caiam. Esgotamento espiritual por falta de renovação. O que é a renovação que nós estudamos lá na lição 1? Como que é a renovação espiritual? Lição 1. Palavra. Terminar. Opa, isso aqui. Como acordar? A palavra nos acorda. Pela palavra Jesus despertou seus discípulos. Não dá para ler, mas depois vocês lêem com calma. O Espírito Santo conserva acordados vigilantes. Quem está unido com o Espírito Santo está ligado. Está ligado. Está acontecendo, ele está vendo, está vendo. Está acompanhando, não está moscando. Não, está ligado. Porque o Espírito Santo está falando, estou vindo. Oração, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então oração, esse tripé nosso, Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão, palavra e oração. Pai, Filho e Espírito Santo. O pastor fala isso todo final de culto. A comunhão, as consolações e a graça. Então, esses três têm que estar com a gente, todos os dias. Estamos atentos à conduta, sempre buscando a santificação e purificação. É um crescimento. A sua planta tem que crescer. Estamos que estar sempre preparados para que nós possamos ter raízes. Tem muita gente quebrando porque não tem raiz, porque não está fundamentado. Aí acontece o probleminha aqui na pandemia, já começa a bater o desespero. Vamos contar quantos vão voltar para a nossa igreja depois que vier a vacina? Querem fazer esse desafio? Quantos membros tinha antes? 230? Vamos ver quanto tem depois da pandemia? Pessoas sem raízes, que aproveitou e vazou. Fale. Fiquei surpreso com um vídeo ele quando foi falado essa pandemia. O que aconteceu no nosso convívio? Sim. Situações que eu não imaginava. Isso é sacudir. Eu vejo as pandemias como dar uma peneirada. Sabe aquela peneirada? Trigo e joio? Vamos dar uma peneirada. Quem realmente aguenta? E eu acho que vai vir outras. Como o pastor pregou no Belém lá, vai vir outras. Porque se Jesus, enquanto Jesus não vier, vai vir. E vai ser mais peneira. Quem persistir até o fim será salvo. É uma continuidade. Então, se nós estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual. Meu maior medo como cristão é cair naquele versículo, para aqueles que dormem na Santa Ceia, sabe? Eu tenho medo de cair naquele versículo. Eu tenho dois medos como cristão: ser o hipócrita
e ser o dormente. É os dois extremos. É o cara que acha que está super santo e nada, está intocável, ele quase levita quando ora, e o outro que está tipo moscando, dormindo. É os que dormem. Meus dois extremos que eu morro de medo na minha fé. Fale. Não, na última ceia eu passei o pão, aí o pessoal foi pegando, e na hora de eu levar o vinho, eu fiquei indignado, guardei para mim, mas tinha uma irmã que tinha acabado de comer o pão, quando eu levei o vinho, ela estava no celular, no Facebook, alguma coisa de vídeo. Vídeo do YouTube. Alguma coisa que dá para ver. Acabou de comer o pão, Porque aquilo não significa mais nada para ela. aí, nossa, meu, engolia seco. As coisas sacras são banalizadas. Não é bem assim. Isso é muito quadrado. Não é, e acaba banalizando. É o outro extremo. Ela está dormindo. Compensação, tem outros que se você olhar para a direita, é o pecado. Você pecou, que é o outro extremo. Né? Os dois extremos. Eu vi gente que aqui teve. Pesado, alguma coisa, né? Aí eu falei para ela, também tinha uma lá que estava comendo pão, não estava nem para nada, estava no celular. Eu participei de uma Santa Ceia aqui que foi várias, como todas, mas teve uma especial que estava sempre, sabe, Deus falou, maravilhoso, saí cheio. Cheguei lá fora e falei, mas essa caixeirinha é muito fria, né? Foi fria é você. Você que é o poço de gelo. Eu senti o Espírito Santo, porque ele está dentro de mim. E me renovou, e me deu forças para continuar, e estou aqui, com a misericórdia de Deus há 40 anos. Mas a questão, acho que assim, o pecado de Acã matou ele, mas interferiu no trajeto daquela Sim. vida. Se você tem um dom, uma capacidade do Espírito Santo, precisa ser utilizado para edificar os irmãos, e você não se enche dele, Vai perdendo isso. pecado, aí toda a igreja vai sofrer. Sim, há consequências para a igreja. Caso de Acã. Se nós não nos santificarmos, a minha vida fria vai interferir na vida do outro, que precisa ouvir a palavra, precisa ouvir a oração, precisa ouvir. Concordo. Se toda a igreja começar a esfriar, do mesmo jeito que o calor pega e queima, o frio também pega e congela. Se você pegar um cubo de gelo e conectar numa outra coisa, ele vai esfriar o outro também. É lei da termodinâmica. Se você pegar uma coisa quente, ele também vai passar. Então, nosso papel é exatamente esse. Sim, interfere. E como que a gente consegue tirar o pecado da igreja? De palavra. Palavra, 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 palavra. Como que a gente deixa a igreja menos fria? Palavra, 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 palavra. Tá? Agradeço a oportunidade. Aguardo os irmãos. Prepara para encontrar-te com o teu Deus, Amós 4,12. E a próxima lição, a fragilidade humana e a soberania divina. Não percam, sobre Jó. Não percam. Tá? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muito boa essa